Boa noite, né? Tá bom assim? Estão me ouvindo? Depois dessa vibração, né, do coral, a gente já sente o ambiente harmonizado, né? A espiritualidade aqui presente. Então, só pedimos a eles mesmo que continuem nos iluminando, nos fortalecendo, né? E nos dando o encaminhamento necessário para que a gente possa ter uma noite de luz, de esclarecimento, né? E de boas conduções. Antes de iniciar a minha fala, eu queria lembrar que o tema, como o próprio Luiz falou, é um tema delicado, sensível, né? E deixo aqui um aviso de gatilho, né? Mas para aquelas pessoas que não estiverem se sentindo bem, que estiverem passando por um momento mais sensível, né? Não deixem de pedir ajuda, não deixem de ligar para o CVV, tem o chat no site também, né? Lembrar que a gente não precisa passar por nada sozinho, né? Só para que a gente não passe em branco por essa situação. E essa é até uma questão polêmica, né? Falar ou não falar sobre o tema, né? A gente pode fingir que não existe, né? Que nada está acontecendo. A gente pode se colocar numa bolha e deixar a vida sendo conduzida, né? Mas a gente sabe que esse não é o melhor caminho, principalmente se a gente vai falar de prevenção, né? Hoje é o Dia Mundial da Prevenção, né? Não foi combinado, né? Mas quando a gente foi acertar o calendário, era a data propícia, né? E como eu pelo menos não acredito em coincidências, né? Acredito que realmente a escolha, né, e a decisão de se falar sobre realmente é necessária, né? Porque a gente desmistifica, né? A gente vai quebrando tabus, preconceitos, que são fatores extremamente nocivos para se falar de prevenção. E quando a gente fala de prevenção, não é que a gente vai conseguir chegar num momento em que o índice de suicídio será zero. Ele não vai ser zerado. O suicídio sempre existiu e, infelizmente, vai continuar existindo. O que a gente pode e deseja fazer é que isso seja cada vez menos corriqueiro. Eu nem vou falar em números aqui hoje, né? Porque eu acho que é fato, isso tem nas mídias, os números são impactantes, a gente só precisa saber disso, né? Para que a gente possa se conscientizar, não para nos alarmar, para a gente sair daqui desesperado, preocupado, né? A informação, o conhecimento é uma arma poderosa. É até ruim falar arma, né? É um recurso poderoso, né? Para que a gente consiga caminhar melhor. Sem informação, eu não avanço. Eu fico num limbo, né? Eu fico numa situação indefinida, não é isso? Eu não sei para que lado eu vou, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu falo, não é assim? Então, a gente precisa encontrar caminhos que, de alguma maneira, nos dê uma certa orientação. O mês do Setembro Amarelo existe com esse propósito. Hoje já também estão questionando toda essa mídia, esse movimento em torno do mês, né? Porque é claro, né, que tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim, né? Então tem as pessoas que hoje já questionam a validade dessa campanha, né? O quanto está de incentivo, o quanto tem de sensacionalismo, né? Então por isso que a gente também precisa falar sobre. Porque quanto menos a gente falar, menos a gente vai se preparar, né? Para lidar com as situações que estão aí.
Às vezes a gente tem uma crença de que não falando, as coisas deixam de acontecer. E isso não é verdade, né? As coisas não acontecem porque eu pensei, porque eu falei. As coisas acontecem por vários fatores, né? Por uma variável imensa. A questão do suicídio, ela não acontece por causa de uma coisa ou por causa de alguém. Ele é uma situação, ele é algo multifatorial. Existem causas culturais, sociais, psicológicas, psiquiátricas, biológicas e por aí vai, filosóficas, religiosas. Então, a gente tem inúmeras razões e causas para se chegar a uma situação dessa. Então, quanto menos a gente falar sobre isso, menos preparado a gente vai estar. E preparado para quê? Ah, mas eu não conheço ninguém, eu não vivo essa realidade na minha vida. Hoje, não estou nem dizendo, né, que isso vai acontecer, mas ninguém está isento de nada. As situações da vida acontecem a todo momento, sem que a gente se prepare, se planeje para isso. A gente precisa, sim, começar a pensar até em ter, num contexto maior, num contexto de comunidade, num contexto de sociedade. Não é porque essa situação não me atinge diretamente que ela perde a sua validade, que ela perde a sua importância. Porque estamos aqui numa casa espírita, não é? Todos, ou pelo menos, são espíritas ou simpatizantes. Então, a gente tem que considerar isso. E lá no Livro dos Espíritos está que todos nós somos responsáveis por cada um de nós, não é isso? Se tem um irmão, se tem uma pessoa sofrendo nesse mundo, é responsabilidade nossa. Então, você está querendo dizer, Simone, que se alguém, né, tirar a própria vida, isso é culpa minha, responsabilidade minha? De alguma maneira é. Porque o que eu faço no meu entorno para que as pessoas se sintam acolhidas o suficiente para não chegar nesse ato de desespero? Porque essa é uma outra questão. Quando uma pessoa pensa em tirar a própria vida, ela chegou no seu limite do desespero. A gente costuma até dizer que o suicídio, ele nem é uma escolha, ele é uma falta de escolha. Quando eu chego a pensar que deixar de viver, porque o suicídio, ele não está implicado num desejo de morte. Eu não quero morrer, eu quero deixar de viver. Vocês percebem a diferença? Eu quero deixar de viver porque esse sofrimento é insuportável. E por que esse sofrimento se tornou insuportável? É aí que a gente pode começar a pensar nas nossas questões e na nossa parcela desse contexto. E não é para apontar dedos, para escolher culpados, nada disso. É porque a gente precisa se sentir parte desse todo. Porque a gente está vivendo num momento, não é? Num momento da Terra muito delicado. Num momento da nossa existência extremamente sensível. A sociedade está muito adoecida. E isso também não é para nos alarmar, para nos desesperar, no exato sentido da palavra, em que eu perca a esperança, a fé no homem, na humanidade, está tudo perdido. Não é isso. Mas é um grito de socorro coletivo que existe e que muitas vezes eu fico na minha bolha e não me dou conta disso.
Porque a partir do momento que eu estou inserido nessa sociedade, eu tenho participação nela. Eu faço parte disso. E que momento que a gente vive hoje na nossa sociedade? Quais são os nossos valores? Quais são as nossas prioridades? O que eu priorizo hoje na minha existência? Porque eu preciso saber. Porque aquelas pessoas que chegam na situação de não ver mais esperança, porque o desespero é isso, né? Eu não vejo alternativa para a minha dor. Eu não vejo sentido, né? Aí, ela, por falta de opção, faz a escolha dela. Mas até chegar nesse momento, qual foi o caminho percorrido? Teve acolhimento, teve escuta, sem julgamento, sem condenação. Porque não é algo distante da gente, né? Se vocês pararem para pensar, quando a gente ouve uma notícia de suicídio, qual é a primeira pergunta que a gente faz? Nossa, o que será que aconteceu? E não é que aconteceu uma coisa. O que será que vem acontecendo? Que eu não vi, que eu não percebi. E isso não é para apontar dedos para as famílias também. Não é isso. Porque lembra que eu estou falando de uma coletividade. Porque a gente se faz essa pergunta, ou precisa se fazer, porque é o momento da sociedade que a gente vive. Qual é o tempo que eu tenho para o outro? Dentro da minha casa, se eu começar a pensar. Que tempo que eu tenho para me dedicar, para sentar, ter uma conversa, fazer uma refeição? Ou eu estou na tela do computador, ou eu estou na tela do celular, ou eu estou na tela da televisão, ou eu estou resolvendo algum problema do trabalho, eu estou resolvendo algum problema da vida. Nós estamos sempre ocupados, né? Quando não estamos pré-ocupados. Mas a gente está sempre ocupado, não é? A vida demanda, a gente até, né? A vida demanda, com certeza. Mas se eu não consigo encontrar esse equilíbrio, eu não vou conseguir o quê? Ter saúde mental, que é uma das camadas que vem por trás desse tema do suicídio. É a minha saúde mental. Eu cuido dela da maneira que eu deveria? Quais são os meus hábitos para que eu tenha equilíbrio, serenidade? No mundo de hoje, Simone, é impossível. Será? Porque se nós estamos hoje vivendo neste momento da humanidade, é porque é para a gente estar aqui, não é? Se não, porque na época, em 1900 e bolinha, era melhor, né? A vida era assim, a vida era assado. Mas eu estou aqui hoje. Então, o meu momento é esse. As situações, as adversidades da vida que eu preciso lidar, são as que eu vivo hoje. Com as contingências, com as vicissitudes, com as dificuldades, com tudo o que a vida me propõe. É esse o meu momento. Não adianta eu querer ir para trás ou para frente. Eu tenho que olhar para aqui, para a minha realidade, para o que eu preciso enfrentar. Porque no mundo tereis aflições, não é isso que Jesus falou? E não foi uma praga, né, que a gente brinca. Foi uma constatação. E também não é uma mensagem de desespero, né, para a gente se alarmar.
É uma constatação para que a gente viva o quê? De forma lúcida. Porque a gente vai o quê? Se iludindo, né? A gente vai se iludindo nessa trajetória. O mundo material, ele é muito tentador, né? Ele é maravilhoso em vários aspectos, mas ele nos tira do nosso propósito. Ele nos afasta. A gente vive o quê? Distraído, não é? A gente se distrai com tudo. Ai, espera um pouquinho. O tempo todo a gente se distrai com as demandas do mundo material. E é para isso que a gente veio para cá. Mais uma vez, estamos numa casa espírita. Acredito que todos aqui temos o conhecimento da doutrina e entendemos o propósito, o objetivo da reencarnação. Nós estamos aqui para quê? Para transformar os nossos sentimentos, para melhorar, para aprimorar, para evoluir e por aí vai, não é? É para isso que a gente está aqui, não é? É uma verdade da lei. Deus nos concede a vida para que a gente tenha nessa jornada a oportunidade de crescer. Como que a gente vai crescer? Se relacionando, né? A gente só aprimora sentimentos, a gente só identifica dificuldades nas relações uns com os outros, não é? É nesse convívio, nesse relacionar-se, que a gente vai entendendo o nosso planejamento reencarnatório, inclusive. Se eu tiver esse entendimento. Então, eu preciso viver lúcido para que eu possa prestar atenção na vida. Porque de uma certeza também nós temos. Nós teremos alegrias e nós teremos dores, não é? Jesus disse que teremos aflições, mas a gente sabe que tem alegrias também, né? Nós temos momentos maravilhosos. Tenho certeza que aqui todo mundo vai poder computar isso. Só que a gente muitas vezes prefere escolher um lado. A dor eu quero tirar. A dor eu quero eliminar. A gente pede até para Deus às vezes, né? Tira isso do meu caminho. Que isso não aconteça comigo. Que eu não passe por isso. Sem o entendimento do propósito que aquilo tem para mim. Sem o entendimento da bênção, e não é para ficar feliz com as coisas difíceis e ruins, mas é para eu ter o entendimento, a aceitação, para que eu possa agir diante das adversidades. Porque elas acontecerão. Elas é que vão nos forjar, não é isso? É através das lutas, não é? É através da luta que a gente vai se fortalecendo. Então não tem como eu chegar aqui nesse mundo e achar que eu só terei alegrias. E muitas vezes a gente vive com esta ilusão. E ainda cria, educa, forma os nossos filhos com esta percepção, com esta superproteção, nesta bolha de não frustrar, de não chatear, de passar a mão. Meu filho não pode sofrer, porque eu não quero, com certeza eu não quero. Mas ele é um espírito que tem as necessidades dele e que com certeza precisará vencê-las.
E como que ele vai vencê-las sem o exercício da resignação, da aceitação, do enfrentamento? Qual é a maior prevenção para o suicídio? É o enfrentamento dessa dor. É você poder acolher aquele indivíduo, escutar, ter uma escuta acolhedora, com compaixão, sem julgamento, sem aquelas falas cruéis de, mas a sua vida é tão boa, por que você está tentando se matar? Nossa, mas a sua mãe é ótima, seu pai é isso, você tem um carro, você tem um emprego, você tem... E a gente vai enchendo, né, a pessoa de justificativas minhas, porque eu não vivo a experiência do outro. Então, é importante que eu acolha essa dor, para que eu possa, se isso for possível para mim, né, auxiliar aquele indivíduo a lidar com essa dor. Que se já chegou no nível de insuportável, é preciso dar sentido para ela. Porque aquele sujeito não vê mais sentido em viver com aquela dor. Porque muito provavelmente não foi preparado para isso. Não foi preparado em que sentido? Com esta lucidez de que encontraremos aflições, de que precisamos delas, para que a gente se fortaleça e engrandeça pelo nosso propósito espiritual. E é claro que eu sempre vou dar o contorno da doutrina, porque é o que nos interessa aqui. A religião não salva ninguém, né? O que nos ajuda, o que nos conduz de uma maneira mais serena é a nossa religiosidade, que é a minha conexão com Deus, né? É essa conexão, esse sentimento de que eu não estou sozinho, de que eu sou um filho amado, de que eu estou tendo uma oportunidade bendita. É este sentimento de que eu tenho recursos para lidar com esta dor. Eu preciso entender e acreditar nisso. É aí que vem a ajuda do enfrentamento. Porque quando a gente está no desespero, a gente não consegue pensar de forma racional, né? A gente não consegue ter nem coerência lógica, não é isso? Por isso que a ajuda de quem está ao nosso lado é fundamental. Por isso que a fala, eu nomear, eu colocar em palavras, eu preciso expressar tudo aquilo que eu sinto. Seja bom ou não, a forma como eu vou fazer isso é que vai fazer a diferença. Se eu estou com raiva, eu preciso expressar a minha raiva. Eu não preciso ser agressivo. Percebe a diferença? Mas eu preciso identificar os meus sentimentos e ter um espaço para dar vazão para isso, até para que eu possa organizar isso no meu íntimo, na minha intimidade, e que eu tenha forças para seguir adiante. Porque do jeito que a gente vem caminhando, parece que a gente está falhando nessa comunicação. A gente está deixando de fazer aquilo que a gente veio fazer, que é se apoiar uns aos outros, que é crescer com aqueles que estão à minha volta. Porque eu não cresço sozinha. Não tem condições. Isso é totalmente fora da proposta divina, da pedagogia divina. Para eu crescer, para eu melhorar, eu tenho que estar incluído em algum
grupo. E o nosso primeiro grupo, o nosso primeiro núcleo social, qual que é? A nossa família. E como que essa família vem sendo conduzida? Por nós mesmos. Como é que são essas famílias? Hoje, nesse momento, né, em que estamos tão conectados, né? A tecnologia tem um avanço, né, maravilhoso. Ninguém aqui vai negar isso, né? O que a gente ganha, né, o que a gente já foi abençoado pelos recursos tecnológicos, a gente não vai nem entrar nessa discussão. Mas o quanto que a gente vai se fechando nesse mundo é um prejuízo. É um grito de socorro. Porque quando a gente fala em conexão, a gente precisa falar em se conectar conosco mesmo, né? E a gente, se conectando com o externo, a gente vai se afastando de nós. As redes sociais, os grupos de chat, de WhatsApp, né? Não é muito a minha praia, mas a vida tecnológica, ela vai fazendo o quê com a gente? Ela vai nos distraindo. Ela vai nos conduzindo para algo totalmente contrário ao nosso propósito de estarmos aqui. Porque é uma ilusão, não é? Não sei se alguém aqui discorda. Mas o mundo das redes sociais, o mundo da internet, é uma ilusão para nós. É o ópio que a gente busca para fugir de quem nós somos, para fugir da nossa realidade. E isso é de uma crueldade imensa, principalmente quando a gente fala de jovens e de crianças. Por que que o suicídio está aumentando nos jovens e nas crianças? Porque eles não têm espaço de escuta. E mais uma vez, eu não estou aqui julgando nenhuma família, muito pelo contrário. Nós estamos aqui refletindo juntos para nos apoiar, para tentar chegar juntos em alguma condução melhor para as nossas vidas. Mas as nossas famílias estão se perdendo do seu propósito maior. A gente tem a preocupação de ensinar aos nossos filhos, aos nossos jovens, como lidar com os seus sentimentos? Porque a escola é a melhor, o curso de inglês é o melhor, o curso de francês, espanhol, música, natação, balé. Tudo isso a gente tem do melhor. Mas e do mundo interno? E daquilo que eu sinto, daquilo que eu penso? Será que eu me preocupo? Como é que eu ensino meu filho a lidar com uma adversidade, com uma dificuldade na escola, dentro de casa, com os irmãos? Como é que eu faço isso no meu dia a dia? Eu dou um sedativo, que é um iPadzinho, um celular. Na hora da refeição, eu quero comer em paz. Como é que eu conquisto essa minha paz? Com a minha babá eletrônica, né? E não é um julgamento, é uma constatação. Porque se a gente não reflete, a gente vai normalizando isso. E isso não é o natural. Então a gente precisa se olhar com toda a honestidade possível e perceber ou ficar atento às escolhas que eu estou fazendo nesse meu pequeno núcleo.
Porque é ali que vão sair os indivíduos preparados ou não para lidarem com a sua dor. Porque enquanto estiver debaixo da minha asa, eu posso até conseguir proteger. Eu vou mover o mundo, né? Assim que a gente fala, para proteger o meu filho. Eu vou. Mas e quando eu não estiver mais aqui? A gente prepara os nossos filhos para a nossa condição finita, para a nossa finitude? Mas vou ficar falando de morte? A morte faz parte da vida. Eu vou esperar para falar sobre isso quando? Quando chegar o desespero? Quando chegar a situação e aquele indivíduo não tiver condições, recursos para lidar, porque eu não o ajudei, não o auxiliei a criar esses recursos. Porque não é isso que acontece com o nosso Pai maior, né? Quando a gente vem para cá para ter uma nova oportunidade, uma nova experiência encarnatória, a gente traz conosco muitos recursos para lidar com tudo o que a vida me trouxer. Principalmente se eu tenho esse esclarecimento e essa consciência de que a dor, o sofrimento, é esse convite para a minha transformação. Agora, se eu passo uma existência inteira me anestesiando, como que eu vou lidar com a situação? Se eu sou indiferente àqueles que estão à minha volta, como é que eu vou dizer? Como é que o outro vai entender que no momento de dificuldade ele pode contar comigo? De que maneira que eu faço isso? De que maneira que eu levo essa palavra de conforto, essa escuta acolhedora? Porque isso é possível o tempo todo. E começa ali, entre os nossos. Mas, às vezes, a falsa segurança de que meu filho está dentro do quarto, ele é tão quietinho, ele não dá trabalho. Eu sei o que ele está fazendo lá. Aí entra a questão da invasão de privacidade. A invasão de privacidade eu tenho quando eu tiver a minha autonomia e a minha capacidade de gerir a minha vida. Enquanto eu não tiver isso, eu tenho que estar sujeito a alguém mais capacitado para administrar. Existe uma legislação que proíbe o acesso das crianças às redes sociais. Vocês conhecem alguma criança que tenha rede social? Elas vão saber lidar com o assédio? Porque ele existe. E não é só o assédio direto. Os algoritmos, né, assim que fala, né? O que você começa a pesquisar ali, né? Se você pesquisa uma coisinha, não é assim? Eu assusto, pelo menos. Você vai pesquisar um negócio, daqui a pouco o seu feed está cheio daquele negócio. Fala, mas quem que descobriu? A criança sabe lidar com isso? Porque a criança é curiosa, né? Ela é curiosa, o adolescente. Estou falando de criança, mas estou falando de adolescente. Ele é curioso, ele vai buscar. Só que ele vai receber, né, num montante muito maior. Se eu fiquei curioso com uma notícia ruim, com uma tentativa de suicídio, com uma automutilação, e por aí vai. Se eu vou pesquisar aquilo vai começar a aparecer para mim. E para eu me sentir engajado, eu vou começar a pensar e a achar que eu tenho que fazer parte desse pensamento comum. Porque se tem algo que
que é inerente à nossa condição é o sentimento de pertencimento, né? Eu preciso me sentir pertencendo a alguma coisa, a algum grupo, a algum lugar. A gente gosta de estar aqui na casa de Jesus, por quê? Porque a gente se sente parte desta família, não é? Este é o sentimento de pertencimento. Por isso que eu volto, por isso que eu venho, por isso que eu peço ajuda, por isso que eu choro no colo dela, por isso que eu falo, por isso, né? Porque eu sinto aqui acolhimento. O jovem, mais ainda, ele precisa se sentir pertencendo a algum grupo, pelo menos. E a família já não é mais tão próxima dele. Não só pelas condições que a gente está falando, mas porque pela própria idade, o adolescente vai se afastando da família. Ele precisa desse descolamento para saber quem ele é. Ele precisa pensar diferente do pai, pensar diferente da mãe, combater, brigar, dizer que eles não sabem nada. O jovem precisa. Mas ele precisa também de um lugar seguro para expressar esse sentimento. E saber que nos momentos necessários ele vai ser acolhido. Porque do outro lado, aqueles que a gente já entende que são pessoas adultas e maduras, vão entender que aquilo não é pessoal. E não vão entrar no embate. E não vão entrar na briga, no duelo, e querer impor. Como é que a gente vai educando esses filhos? Mostrando, sendo exemplo, não é isso? A gente precisa do exemplo, ser esse exemplo, de que realmente o mundo está um pouco fora da curva, mas eu tenho os meus princípios e os meus valores, que eu não abro mão. E aqui nessa casa também. Então eu preciso começar a perceber que visão de mundo esses jovens, essas crianças estão começando a formar. Porque se entra nesse conceito da sociedade descartável, como é que vai ser essa vida? E o que é a sociedade descartável? É que se eu não sou útil, eu não tenho valor. Não é isso? E não é isso que a gente aprende e entende com a doutrina, né? Mas o mundo está dizendo isso para a gente. Você tem que saber tudo, você tem que fazer tudo e da melhor maneira possível, né? Não é de qualquer jeito. Esse é o mundão que jogam para a gente, não é? E aí, se eu entro nessa vibe e todo o meu entorno vai concordando com isso, eu estou desviando do meu propósito, não é? Se eu começo a achar que diante de uma perda de um emprego, de uma perda de um relacionamento, o fim de um relacionamento, né? A perda de um ente querido, a vida não faz mais sentido, que valor que eu estou passando? Que valor que eu estou expressando para aqueles que estão à minha volta? Do individualismo, não é? E que isso não faz sentido. A gente já tem um entendimento de que o valor da vida é muito mais amplo, né? O valor da vida é o valor das minhas construções íntimas, morais, não no sentido de moralidade, né? Mas no sentido de valores, valores humanos, de sentimento, de caridade. É isso que vai dar o contraste com o que a sociedade vai trazendo. Porque o mundo está aí, eu não vou mudar, não é? Lá na Obras Póstumas, Kardec fala
do período de transição, da era de regeneração. Vão se aumentar muito os números de suicídio, de adoecimento mental. Por quê? Porque é isso. Porque com o crescimento da tecnologia, dos alcances materiais, a gente vai se perdendo. A gente vai se perdendo. Então, é uma consequência natural. Está lá. E não é premonição, né? Não é que Kardec previu tudo isso. A espiritualidade está ali nos contando que é um andamento natural do nosso processo de regeneração. Porque a regeneração não é que vai passar um trem, né, um barco aqui, vai levar os bonzinhos, né, e os ruinzinhos vão ficar, ou então ao contrário, né, porque o planeta vai ficar regenerado, vai levar os maus e os bonzinhos vão ficar. Não é esse o conceito de regeneração. Nós que vamos regenerar o planeta a partir da nossa renovação íntima. Então, é isso que está acontecendo. É uma constatação. Mas como eu vou lidar com essas questões hoje, é o que vai fazer a diferença na minha vida e daqueles que estão à minha volta. Se eu vou viver de acordo com o mundo ou de acordo com o que eu já sei que é importante e essencial para mim. O tempo todo a doutrina nos fala do nosso propósito existencial, não é? Do sentido que tem a nossa vida. Qual é o sentido de estarmos aqui? É aquela famosa pergunta, né? Para quê? Essa perguntinha, ela não pode sair de nós, em nenhum momento. Para que eu vivo? Para que eu sofro? Para que eu trabalho? Para que eu caso? Para que eu tenho filho? Eu tenho que saber responder a essas perguntas. Porque às vezes parece que a gente vai fazendo as escolhas e tomando as decisões por essa enxurrada, né? Pela uma pressão externa e não por um desejo de foro íntimo. Se eu não sei para que eu existo, deixar ou não querer viver mais, não é tão difícil, não é? Se eu acho que eu não tenho utilidade, que eu não sou mais útil nesse mundo, eu vou achar que não faz sentido viver. Então, envelhecer não faz sentido. Ficar doente não faz sentido. Ter uma deficiência não faz sentido. É isso que a gente acredita? Se nós envelhecemos, se nós adoecemos, se nós temos limitações e condições limitantes na nossa vida, é porque isso tem um propósito. É porque é através dessas condições que eu vou percorrer a minha jornada. Mas eu preciso enfrentá-las e não me anestesiar, e não fugir, e não colocar para debaixo do tapete. Eu preciso olhar para essa situação, encontrar os recursos que eu tenho dentro de mim, arregaçar as minhas mangas e ir à luta. Parece simples, mas não é fácil. Mas é isso que a gente precisa fazer. Porque aí sim eu vou encontrar um sentido na minha vida. Um sentido na doença, Simone? Sim. O que essa doença está me convidando? Um sentido num divórcio, numa separação, na perda de uma... Sim,
porque a vida não cessa, porque eu tenho que aprender a desenvolver habilidades que somente, talvez sozinha, que eu vá conseguir. Porque eu preciso envelhecer, porque eu sei que só a maturidade vai me dar novas perspectivas para a minha vida. Porque se a gente tiver 20 anos a vida inteira, a gente perde muito, não é? Porque aos 20 anos a gente quer muita coisa, mas a gente sabe muito pouco. Estou enganada? Mas é para isso que eu vou vivendo mais, para que eu possa, a cada momento, a cada novo dia, a cada novo ciclo, ter mais construções. E aí, quando eu chegar nos meus 60, 70, 90, 100 hoje, né? Eu vou ter o quê? Uma construção edificada naqueles propósitos que me fazem sentido. Para que eu estou aqui? Eu tenho que saber responder isso. E não é coisas grandiosas, porque às vezes a gente vai se apegando nisso, né? Ai, vou fazer, ótimo que você tenha grandes projetos, grandes missões, né? Mas se eu tiver um pequeno aqui, já é muita coisa. Se eu souber cuidar de mim, daquele que está próximo, se o meu propósito é fazer comida, cuidar da minha casa, tem menos valor? Se o meu propósito é estar nessa empresa, com essas condições, para me regenerar, é isso que eu preciso. Então, é esse entendimento que a gente precisa ir buscando, com essa consciência de quem nós somos, de todos os recursos potencialmente, né, divinos que nós temos, e com as limitações também. A nossa reencarnação é um aprendizado imenso dos nossos limites. Vocês já pararam para pensar? Nós temos muitos limites, não é? A gente tem uma série de coisas que a gente ainda não consegue fazer. E isso é ruim? Porque eu tenho que saber fazer tudo, lembra? Eu tenho que saber tudo, eu tenho que saber fazer tudo, o tempo todo e da melhor forma. Da forma perfeita, não é da melhor forma, da forma perfeita. A minha casa tem que estar sempre arrumada, eu tenho que estar sempre um brinco, meus filhos têm que estar sempre maravilhosos. Vocês já pararam para pensar? E não existe casa arrumada o tempo todo, existe? Só a minha que não. Você arruma o quarto, a cozinha bagunça, você arruma aqui, não é isso? A gente às vezes até reclama, acabei de arrumar, já está tudo bagunçado. Essa é a vida. A nossa vida é assim. Eu arrumo aqui, bagunça aqui. Mas eu vi que eu tive condições de arrumar aqui. Então eu vou pegar esses recursos e ir para cá. Eu vou pedir ajuda, você pode me ajudar porque eu não dou conta sozinha? Eu sei pedir ajuda? Ou eu acho que eu posso fazer tudo sozinho? Então são essas situações que a gente precisa estar atento. No Livro dos Espíritos também, Kardec nos coloca ali uma questão que eu acho muito importante a gente falar. Ele comenta da questão da fé, a questão do suicídio. Vamos ler, né? Para não pecar nas palavras. De onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? A resposta da espiritualidade. Efeito da ociosidade, da falta de fé e, frequentemente, da saciedade. A ociosidade
É a gente viver no eterno, né? Na eterna ilusão, achando que não tenho nada para fazer, eu estou aqui para ser servido, e é isso. A saciedade é a questão da satisfação imediata das coisas que a gente sabe que não nos traz felicidade. Satisfação é uma coisa, felicidade é outra. A felicidade não é deste mundo. A gente tem momentos, mas a felicidade plena não é daqui, né? Está lá no Evangelho. Mas eu tenho momentos de satisfação, de felicidade, mas isso não vai me trazer plenitude. E o que eu queria comentar é a falta da fé, porque às vezes isso é uma armadilha, né? Muitas vezes a gente ouve falar, né, que a falta de fé é que leva o indivíduo a tirar a própria vida. E isso é de uma crueldade absurda. Porque eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem é que tem fé 24 horas por dia? 7 dias por semana. 365 dias ao ano. Fé sólida, sustentada. Pode acontecer o que for, que eu estou ali, firme como uma rocha. Então, não é falta de fé que me leva ao desespero. Essa falta de fé que a espiritualidade nos fala é a falta de fé em nós. Eu não acredito na minha capacidade, nos meus recursos divinos de lidar com as situações. A falta de fé no outro, que eu acho que não é confiável, que não é digno da minha confiança, que não vai saber me ajudar, que não vai me auxiliar, que só me condena, que só me julga. E a falta de fé em Deus, porque eu não consigo entender ou sentir o amor dele por mim e me sinto desamparado, solitário. Então, é nesse sentido que a espiritualidade nos fala. Não é a falta de religião. A religião nos ajuda muito, mas ela não nos salva. A única pessoa capaz de nos salvar somos nós mesmos, através dessa religiosidade, dessa conexão com o Pai, dessa conexão com o divino, com o sagrado que habita em cada um de nós. Porque nós somos sagrados, a nossa vida é valiosíssima, é um presente valioso. E quando eu não consigo enxergar isso, é porque eu estou muito desfocado e muito desconectado dessa essência divina, que é o que nos sustenta. É o que nos sustenta. Eu saber que antes, acima, independente de qualquer situação, eu estou constantemente amparado. A falta de perspectiva, ela me traz o desespero porque eu não consigo enxergar além. Quando a gente está numa situação e se vê sem saída, a gente coloca os problemas e as dificuldades acima de nós. Acima de nós. E isso não é verdade. A dificuldade, o nosso problema, as circunstâncias difíceis que a gente vive, é uma parte da nossa vida. Ela não é a nossa vida. Eu preciso entender isso. Porque senão eu fico o quê? Paralisado. Eu deixo de agir.
sendo que eu sou capacitado para isso. E se eu não me sinto ainda, eu preciso buscar recursos externos, mas bons recursos, naqueles que eu confio, naqueles que eu acredito que têm valores sustentados no bem. É por isso que a gente não vive sozinho. É por isso que a gente não anda sozinho. É por isso que a gente não existe sem o outro. É uma ilusão nossa. Eu saber e ficar bem comigo mesmo é uma excelente conduta. Eu preciso saber conviver comigo mesmo. Eu não preciso depender do outro para tudo. Mas tem momentos em que eu vou precisar pedir ajuda, solicitar assistência e aceitar humildemente tudo o que vier a meu favor. Porque é esse o exercício da família universal. É esse o exercício do objetivo fraternal. É assim que a gente vai chegar em algum momento e poder olhar para quem está ao nosso lado e perceber, sim, que aquela pessoa não está bem. Mas se eu não conseguir fazer isso, e alguma coisa, alguma fatalidade aconteceu, que eu também consiga entender e enxergar que isso não é culpa minha. Porque na lógica divina não existem culpados, existem responsáveis, existe responsabilidade. Culpa implica em condenação, né? Se existe um culpado, ele precisa ser condenado. E essa não é a lógica divina. A lógica divina é responsabilidade. Eu sou responsável pelos meus atos. E eu vou sofrer as consequências dele. Mas essas consequências são o quê? Serão o quê? Um convite para a regeneração. É um convite para a minha nova oportunidade. Essa é a pedagogia divina. Eu me responsabilizo por aquilo que eu fiz e eu vou ter a oportunidade de reparar e de me refazer diante daquela situação, diante daquele erro, daquele equívoco que todos nós cometemos, independente do grau que for. E eu só queria lembrar mais uma coisa, que quando a gente fala de suicídio na doutrina espírita, eu queria lembrar que quem cuida disso no plano espiritual é Maria. Jesus escolheu Maria, uma mãe, não é por um acaso, e não é uma mãe qualquer. Então, que a gente também nunca perca esse olhar de esperança, mesmo diante de uma situação tão trágica, porque nenhum filho de Deus fica desamparado. Que a gente não se aterrorize com o vale dos suicidas, com umbrais da vida e com essas regiões sombrias, porque não é isso que vai nos trazer esperança. As dificuldades sempre existirão, mas o amor e a misericórdia divina está acima de tudo. E que diante de qualquer situação, o alento, o conforto, o refrigério que eu tenho que ter é lembrar de que Maria não deixa nenhum desses filhos desamparados. Eles serão acolhidos, tratados e com certeza terão uma nova oportunidade para se regenerar. Para finalizar, eu queria
ler uma mensagem que eu achei muito importante do Chico. Nesse livro, Cartas do Coração. Eu acho que é uma mensagem de esperança, que a gente tem que ter o tempo todo, em qualquer circunstância da nossa vida. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a fé por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, olha a falta da fé, são os mais desditosos, os mais infelizes, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Eu agradeço a paciência, que tenhamos uma noite abençoada e que possamos sair daqui com o coração repleto de esperança. Obrigada.